Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai discutir o filme Z, de 1969. A década de 1960 foi marcante, entre outros motivos, pela agitação política e social que tomou conta do planeta. Foram os tempos da contracultura, que questionava o tradicionalismo dos hábitos sociais e pregava maior liberdade comportamental. Especialmente nos países ocidentais, a juventude marchou pelos direitos civis, protestou em grandes atos e militou a favor de causas ligadas às minorias. A cultura teve um papel fundamental nesse processo, refletindo e ao mesmo tempo inspirando a sociedade. Todo esse caldo, por fim, transformaria o cinema norte-americano dos grandes estúdios no que hoje nós chamamos de Nova Hollywood, que produziu alguns dos maiores filmes do século XX. Boa parte das obras que inspiraram aqueles jovens norte-americanos vinha com uma proposta diferenciada do ponto de vista narrativo e estético, mas alguns dos títulos carregavam também um forte viés político. Z é o exemplo mais bem sucedido nesse sentido. So, for that I say every movie is political. What's political? It's what you understand or what you bring out of the movie when you leave. Esse que você acabou de ver é o diretor grego Konstantinos Gavras, popularmente conhecido como Costa Gavras. Por influência do pai, que foi membro do Partido Comunista da Grécia, ele conscientemente agregou ideologia política às suas obras. Gavras não tem medo de se posicionar, não usa de eufemismos ou meias palavras, e tem no cinema uma ferramenta de expressão e posicionamento pessoal. Z foi o seu terceiro longa-metragem e também o responsável por fazer dele um nome conhecido e respeitado no cenário internacional. Para vocês terem uma ideia, ele foi vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes, além do prêmio de melhor filme segundo o Círculo de Críticos de Nova York. No Globo de Ouro, ele conquistou a categoria de melhor filme em língua estrangeira, e os membros da academia deram ao título 5 indicações. Foi a primeira obra da história a garantir uma dobradinha hoje bem comum: melhor filme em língua estrangeira e melhor filme do ano, sendo que ele ganhou a primeira, de filme em língua estrangeira. Também garantiu a estatueta de melhor montagem, além das indicações para melhor roteiro adaptado e melhor direção. Além disso, inúmeros cineastas já citaram essa obra como uma referência. Oliver Stone chegou a afirmar que esse era um dos seus filmes favoritos. Steven Soderbergh o citou como inspiração pessoal para Traffic, Ninguém Sai Limpo, do ano 2000. E até mesmo William Friedkin, um dos grandes expoentes da Nova Hollywood, disse o quanto o estilo do filme o influenciou durante a produção de Operação França. Em outras palavras, Z foi um verdadeiro fenômeno em 1969. When we were doing the movie, nobody would believe that would be a good movie. Nobody would believe it was going to give us money. We did it without being paid. Most of the actors accepted it without being paid. So the whole effort was to make the movie as good as we could do it, and that was all. Nobody would believe that this movie would be what happened. O filme começa mostrando uma reunião na qual uma autoridade militar discursa explicitamente contra o que ele chama de mofo ideológico: socialismo, anarquismo, comunismo e outras ideologias de esquerda. O espectador claramente identifica que aqueles homens não são lá muito amigáveis, mas mais do que isso, eles são responsáveis pelo governo de um país que nunca é citado. Logo em seguida, são mostradas as preparações para um evento que contaria com a presença de um importante deputado e líder político de oposição. É esperada uma multidão para ouvi-lo, mas as autoridades tentam dificultar ao máximo com entraves e burocracias. O local apontado é acanhado, e o início tem muito tumulto, com a presença de manifestantes, animosidade e até agressões. Mas o pior ainda estava por vir.
Logo após o final do seu discurso, enquanto o deputado atravessa a rua, um caminhão o atropela e sai em disparada. O ferimento é grave e ele é socorrido, mas acaba falecendo algum tempo depois no hospital. Um juiz conduz uma investigação para tentar esclarecer os fatos. A autópsia do corpo prova que a versão oficial do atropelamento não poderia estar correta, e um jornalista acompanha tudo de perto, colhendo evidências de como aquela morte tinha sido política. Mais do que isso, o alto escalão militar que governava aquele país estava envolvido, e agora fazia de tudo para controlar a narrativa, além de silenciar qualquer voz dissidente. Ensuite, il est allé à l'université pour parler avec des étudiants. Quoi, les étudiants? Contactez les nôtres à l'université. Faut plus le lâcher, celui-là. C'est un enragé, il veut profiter de la situation. Aucune vergogne. Et les juifs, naturellement. Demi-juifs. Ce sont les pires. Ils se croient supérieurs à tout le monde, y compris aux autres juifs. Oui? Monsieur le procureur général est là. Qu'il entre. Faut plus le lâcher. Jour et nuit. Um dos mais famosos críticos de cinema norte-americanos, o Roger Ebert, classificou esse filme como um suspense brilhante lá em dezembro de 1969. E de fato, o andamento da narrativa é de uma dinâmica muito favorável. As cenas são ágeis, instigantes e, na sua maioria, recorrem aos planos médios e fechados para explicitar a tensão daquele ambiente. Ele também é muito falado, sem espaço para grandes respiros. Nas poucas passagens em que os personagens não conversam, o roteiro explora a repressão das autoridades, o que faz dizer uma experiência densa. Não é o tipo de filme que você vai querer assistir para relaxar, porque o efeito é justamente o contrário. A história é construída ao redor daqueles que tentam descobrir a verdade sobre um possível homicídio, mas esbarram em forças poderosas cujo objetivo era sufocar qualquer foco de oposição. E mais grave do que isso, essas forças controlam o Estado como instituições oficiais. Como bom cineasta político que sempre foi, Costa Gavras milita contra o totalitarismo, nesse caso, das forças de extrema-direita. O mais aterrorizante nisso é que todos os fatos narrados no filme não são fictícios, como bem explicou o diretor em uma entrevista concedida logo após a estreia. En dehors de ça, en dehors du fait que tout ce qui se passe dans le film a eu lieu, je pense que ce genre d'histoire est arrivé un peu partout, en France, en Amérique, dans d'autres pays. Parce que l'assassinat politique a un certain mécanisme, et c'est surtout de ce mécanisme qu'on parle dans Z. A arte imitou a vida diretamente da Grécia, a terra natal do diretor. O deputado assassinado na vida real foi Grigoris Lambrakis, que em 1963, o ano da sua morte, já era um dos líderes de esquerda mais influentes do continente europeu e, por isso, grande inimigo dos militares que comandavam o país. O seu funeral foi acompanhado por uma multidão que gritava a letra Z, cujo significado no grego antigo é Ele vive. Em 1967 veio um golpe militar no país, e daí você já pode imaginar que esse trabalho não agradou nem o governo da Grécia, nem de outras nações alinhadas pela mesma ideologia. Aqui no Brasil, diga-se de passagem, a ditadura militar proibiu o filme de circular até o início de 1980. Por outro lado, ele se tornou um símbolo da esquerda mundial e o boca a boca daquela juventude contracultural foi capaz de colocá-lo entre as maiores bilheterias do ano, até mesmo nos Estados Unidos. Foi ainda o segundo filme falado em outra língua que não o inglês, indicado ao Oscar na categoria principal, um fato raro. E o único prêmio da Argélia até hoje na categoria de melhor filme em língua estrangeira, que agora foi rebatizada como melhor filme internacional. Quelqu'un aurait entendu proférer des menaces de mort. Vous étiez au courant. Vous vous y attendiez, n'est-ce pas? Vous avez dit, ainsi, ils y sont quand même parvenus. Qu'est-ce que je dis? O esquema de produção foi quase de guerrilha, com os membros da equipe recebendo pouco ou nenhum cachê.
Ainda assim, o resultado técnico é muito bom, especialmente em relação à montagem e à fotografia. A câmera tem uma liberdade notável, parece muito solta e por vezes quase documental, transmitindo uma autenticidade que favorece a conexão do espectador com aqueles personagens. Me agrada também a trilha sonora, com uma orquestração que transmite o terror daquele ambiente tomado pelo medo, pela corrupção e pela perseguição. O roteiro enfrentou o desafio de manter o público em alta tensão praticamente o tempo todo, e para isso foram inseridas cenas com alto valor dramático aliadas a um apelo visual. Uma das minhas preferidas é a perseguição do jornalista por um carro no espaço público da cidade. 4 nomes do elenco são mais exuberantes, a começar por Yves Montand. Por ser o político assassinado, ele tem uma participação reduzida, mas determinante para os rumos da obra. Irene Papas é a principal personagem feminina, fazendo a viúva de forma marcante e emotiva. O jornalista foi interpretado por Jacques Perrin, que de todos é o meu preferido pela importância que tem na ligação dos vários núcleos. E finalmente, o investigador e responsável pelo caso foi vivido por Jean-Louis Trintignant, um nome que ainda seria visto em outros filmes memoráveis nas décadas seguintes. Ele é um elemento crucial desse enredo que na vida real tornou Christos Sartzetakis o presidente do país no período entre 1985 e 1990. Vous vous rendez compte que la prolongation de l'enquête sur cette affaire donne à l'opposition prétexte à une agitation de caractère subversif. Et on murmure que vous êtes de leur côté. Il n'y a pas prolongation d'enquête, il y a une affaire nouvelle sous un jour totalement nouveau. Il y a des points troublants, j'en conviens, mais l'affaire est claire dans son ensemble, ça n'a pas bougé. Si, monsieur, au contraire. Em tempos de polarização política, é possível que muita gente assista a esse filme e imediatamente critique o resultado pelo seu viés de esquerda. Além de ser uma atitude pouco inteligente, que não leva em conta as múltiplas virtudes narrativas, artísticas e temporais dele, também expõe uma boa dose de incompreensão do processo histórico. A produção continua sendo atual e relevante até hoje por desnudar o quão corruptível uma estrutura de poder pode ser. Qualquer que seja a orientação ideológica de um governo, é inaceitável o controle das instituições que impeçam o exercício pleno da democracia, da cidadania e das liberdades individuais. Z é um filme que discorre sobre as consequências graves de uma liderança política alinhada com grupos extremistas, que é capaz de acobertar homicídios em prol de uma ideologia. Isso evidentemente vale para todos os governos e grupos organizados do planeta a qualquer tempo. Então, antes de rejeitar o filme, tente observá-lo mais como uma crítica ao sistema e menos como uma cartilha de militância. O resultado final é uma obra cinematográfica de altíssima qualidade, independente das posições político-ideológicas do seu realizador. E em 1982, aliás, o Costa Gavras teve um trabalho seu novamente indicado ao Oscar de melhor filme. Desaparecido, um grande mistério, abordou a ditadura chilena de Augusto Pinochet, tendo como protagonistas Jack Lemmon e Sissy Spacek. E por ele, o cineasta recebeu uma estatueta de melhor roteiro adaptado. Un témoin spontané. Voici son nom et son adresse. Il prétend que la mort du député est un assassinat et qu'il en a la preuve. Il vient déposer cet après-midi à 2 heures. Voilà, ça commence. On parle d'assassinat. Ils parleront de complot, vous allez voir, si vous laissez traîner les choses. Z é uma obra controversa pelo teor ideológico, mas um olhar não enviesado vai perceber que se trata de um dos trabalhos mais importantes de 1969. Além de muita qualidade narrativa, o filme estava perfeitamente entrosado com a linguagem das vanguardas cinematográficas que conquistavam o mundo, e justamente por isso fez de Costa Gavras um dos diretores de cinema político mais lembrados da época. Ainda que não seja uma obra fácil, é obrigatória para se entender aquele período do cinema internacional. Et cessez d'interroger ces minables. Vous êtes jeune, plein d'avenir.
avec entre les mains une affaire qui peut vous porter très haut ou briser votre carrière. Croyez-en mon expérience. E aí, qual seria a sua visão sobre Z, um dos maiores clássicos de Costa Gavras, hein? Eu tô curioso para saber a sua opinião, então deixe aqui nos comentários. Também dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite para conferir o nosso programa de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1969 e a próxima atração vai ser uma aposta da velha Hollywood dos grandes estúdios, o musical Alô Dolly, dirigido por Gene Kelly. Te espero aqui!